Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Esse é o Splash Entrevista. E hoje, que prazer. Eu fico até meio sem graça, porque quando você entrevista um amigo, quando você entrevista um cara que você admira, você fala, é tudo combinado, não é? Não. A gente falou, vai falar antes, não vai falar nada, porque esse cara, se ele é bom de verso, ele é bom de conversa também. Projota, bem-vindo ao nosso Splash Entrevista. Tudo bom? Tudo ótimo, Zeca. Sempre um prazer estar com você, você sabe disso. E vamos trocar essa ideia aí. Bora, bora, bora. Bora lá, é bom te ver de volta ao seu habitat natural aí. Você está no seu. Sim. Mas cada hora você escolhe um pedaço da sua casa. Isso aí você está onde? No seu estúdio? Não. É porque eu me mudei, né? Quando foi uma loucura. O final do ano para mim, 2020, foi uma doideira, porque a gente se mudou. A gente já sempre teve um sonho de construir nossa casa, né? E aí a gente conseguiu vender a outra casa. E aí, quando eu saí daquela casa, e aí me convidaram para ir para o BBB. Então a gente saiu correndo, aluguei uma casa para poder ficar nesse tempo. E aí aqui é até que é improvisado, que essas coisas aqui eu já tinha essas prateleiras, é que eu gosto de decoração. Então fui ali, improvisei meu cantinho aqui, até a gente Se aquela poder. outra casa era super estilosa e que nem era sua, imagina o capricho que você está colocando nessa aí. Mas esse cantinho que você está é o quê? É a sala dos brinquedos? Então, aqui é meu canto, aqui eu jogo meu videogame e faço minha música, né? Então, tanto é o estúdio, Sim. quanto é onde eu vou começar a gravar agora os episódios do meu canal de game também. Às Sim. vezes eu abro agora assim de uma forma super descompromissada, eu abro live na Twitch para fazer live jogando. A galera adora, acompanha, eu me divirto. Olha, se alguém está surpreso de ver o Projota falando de canal de game que vai vir aí, é porque não viu o último videoclipe seu do Dia da Caça, né? Porque é É totalmente em verdade. cima de game, que é o teu universo também, né? Sim, é o meu grande hobby, né? Minha paixão, assim, se a música é o meu amor, o game é minha paixão, né? É uma coisa que tá sempre comigo, desde criança, eu jogo videogame desde os meus 3 anos de idade, assim, Oi! com muita vontade, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo a oportunidade de ter meus negócios, né? Comprar as coisas. Agora eu tenho um arsenal de game em casa. E é, inclusive, um bom ator de videogame, porque eu estou brincando ainda com o clipe, que é um clipe, o vídeo, o Dia da Caça, que estava gravado antes do BBB, se não me engano, correto? Tava gravado. A gente gravou ainda no final do ano passado e tínhamos um plano. A gente tinha um plano, uma estratégia do andamento do meu trabalho. Vínhamos lançando videoclipes ali mensalmente do álbum inteiro. E Dia da Caça era já o último videoclipe. Aí de repente chegou o convite do BBB, a gente entrou, se jogou de cabeça naquilo e deixamos o trabalho musical para quando eu saísse. Aí agora a gente retomou. Mas queira ou não, é engraçado, mesmo sabendo que o Dia da Caça era uma música que já existia, o clipe já estava ali, cara, só o nome e vários trechos da música, quando você fala, bom, incrível como isso, de certa maneira, serve para o período agora que o Projota está vivendo. É uma coisa, olha, agora eu vou virar o jogo, agora sou eu que estou novamente no comando. Não que você não estivesse lá na casa, mas que agora você tem todas as informações. É uma mera coincidência? Ter todas as informações é o grande lance, né? Você Exato. poder receber o feedback, como por exemplo, na minha vida mesmo, assim, é família, né? Então, tudo que eu vivo, tudo que eu faço, se em algum momento eu me sinto saindo do trilho, sempre eu tenho alguém que me cutuca, que vem aqui, me puxa e fala, ei, e BBB não tem jeito, é só você com você mesmo e uma Exatamente. loucura. E E aí, agora sabendo. sim. Diga. Agora sim, tenho as rédeas da situação, da minha carreira, do meu trabalho, da minha arte, e agora é o dia da caça. Sempre é o dia da caça para mim, porque é que, na verdade, sempre é o dia do caçador. E a gente fica buscando o dia que vai ser o dia da caça, que a gente vai vencer. Eu sinto que todo dia é o dia da caça, porque eu tento virar o jogo todo dia na minha vida. Se a gente, você falou dessa, eu falei a coisa da informação, você falou é isso mesmo. E essa metáfora do dia da caça, cara, no BBB era todo dia. Quer dizer, literalmente estar solto na selva, assim. Você não sabe da onde vem o perigo. E agora, deixando as metáforas de lado, era essa a sensação mesmo? Você não sabia da onde vinha o tiro, da onde vinha o disparo? É doido, porque na real você acha que sabe. Essa que é a grande questão. É aí que você erra, quando você acha que você sabe.
hoje daqui eu percebo que, na verdade, o BBB não tem nem caça, nem caçador. Todo mundo é caça, todo mundo é caçador, todo mundo é a natureza viva, é o ambiente, é o habitat onde acontece essa metáfora. Então, é muito doido isso mesmo, cara. Não tem. Lá dentro, você pensa que você sabe, que você é a caça, ou às vezes você pensa que você é o caçador, às vezes você pensa que você é a caça, e no final das contas você não sabe nada. E o que é doido é que você, e tanto, todo mundo que estava lá, na verdade, mas sobretudo quem a gente já conhecia, você, Carol, pessoas que a gente já admirava e segue admirando, mas enfim, você fala, esses caras eles não vão pisar na bola, porque óbvio que ele é inteligente, ele já viu 20 edições pelo menos do jogo, é Projota, um cara centrado, um artista, tem os seus valores, não sei o que e tal. Eu acho que essa falta de informação é tipo, vamos usar outra metáfora, é tirar a bússola. Você, preparado como você é, de repente você se viu sem essa bússola, sem bússola nenhuma, na verdade. Não tinha Eu GPS. acho que é até uma característica minha, assim, eu acho que ao longo da minha carreira, em tantas participações minhas na televisão, no rádio, em programas ao vivo, shows e tudo mais, eu consegui lidar muito bem. Sempre eu acho que todos vão ter seus deslizes, então já tive alguns momentos onde que, putz, eu vacilei ali, devia ter feito diferente em algum momento, mas nada que ficasse marcado, algo muito grande. E aí, em algum momento, você se coloca ali 10 dias confinado, Uhum, primeiramente. Aí depois você entra numa casa, jogado com outras 19 pessoas que também estão com aquela mesma expectativa uhum. máxima, depois de um ano absurdo de pandemia, que foi o ano passado. Tudo isso junto acarreta num turbilhão, um furacão dentro de você mesmo. Eu tenho a sensação, e óbvio, claro, não estou nem mais na TV Globo, mas conheço as pessoas envolvidas, o próprio Boninho. Eu sei como as pessoas esperam que o jogo vai acontecer, mas muitos deles mesmos admitem que, olha, a gente chamou o Projota por causa disso, a Juliette vai ser essa aqui, o Gil vai fazer esse papel, todo mundo tem mais ou menos uma expectativa do que vai ser. Mas mesmo quem está lá, eu vi, eu conheço, eu falo com as pessoas, nossa, você viu o que aconteceu? É de perder o controle mesmo. E eu acho, me corrija aí, em comparação com o do ano passado, que foi um Big Brother que bombou, você fala, a gente já sabe que as emoções estão nas alturas. Eu não sei o que aconteceu, talvez você deu uma pista agora. Um ano isolar todo mundo, todas as emoções neste BBB pareciam que estava assim, com esteroide. Cara, eu acho que você está. Pô, o Projota, ele não gosta de estrogonofe, fala sério. Era uma coisa assim, entende? E tudo virava a Comigo milésima aconteceu potência. muito isso, Zeca. Você tinha essa sensação também? Não, essa questão assim dos pequenos detalhes, comigo aconteceu muito isso, de a partir do momento onde eu cometi alguns erros, que sim, eram erros de falar assim, ô Projota, que isso, ô Thiago, que é isso, mano? Uhum. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, qualquer coisa muito pequena se transformava num problema, como o fato de eu não comer queijo, assim, tipo, era uma coisa, Pois é! como que o cara não come queijo? É um moleque de vila que não come queijo, que não come estrogonofe. Eu, mano, como assim, velho? Do que vocês estão É, falando? Eu era moleque de vila até ontem, quando você não sabia que eu não comia queijo, agora porque você sabe que eu não como queijo, eu não sou moleque de vila. é. Aquele cara que cantou a música, que fez você acreditar que você podia passar naquela entrevista de emprego, e você passou na entrevista de emprego. Agora, porque ele não come estrogonofe, ele não é mais, é Uhum. referência, ele não. Aquilo tudo que ele construiu, ou é realmente isso que define eu ser de vila? Eu ser de vila é porque eu nasci na periferia de São Paulo, eu ser de vila é porque eu vivi a realidade da maioria do povo brasileiro, porque eu pegava busão lotado às 5, Claro. 6 da porque eu passava por baixo da catraca do ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta, porque cortavam minha conta de luz todo fim de mês. Então eu acho que isso sim foi o que me transformou no moleque de vila, aquele que superou toda essa Uhum. situação, deu a volta por cima e conseguiu inclusive ir para fora da vila, viajar o mundo através dessa superação. Então me causa uma coisa meio estranha, porque no começo eu pensei que era uma grande brincadeira só. E quando é brincadeira, eu brinco junto. Claro. Agora, a partir do momento que eu percebo que existe um preconceito em cima de tudo isso, como se por eu vir da periferia eu seja obrigado a comer o que a pessoa quiser que eu como. Sim. Não, eu não sou obrigado. Se eu não quiser comer, eu não como. Se eu não estiver com fome, eu não como. E eu vivo, sabe? Eu acho que é mais ou menos por Tem mais aí uma coisa que me a chama a grande. atenção nisso, Projota, que eu fico assim, assustado. Veja, você tem uma carreira brilhante,
você tem uma personalidade, você tem uma imagem fortíssima. Aí basta um estrogonofe, basta um queijo, entende? O que me assusta é a superficialidade. Você mesmo disse, o cara te viu, ele sabe que você tem essa história, tem essa trajetória. Aí, de repente, parece que não tem nenhuma reflexão. Pô, se você está chocado que ele não come queijo, vai ouvir as músicas do Projota. Isso é um pouco... A gente não quer criticar ninguém, mas é o que a gente vive hoje. As pessoas elas estão reagindo só aquilo que ela viu naquela hora. Pô, esse cara, ele tem que comer o que eu quiser, justamente. E falta a reflexão numa carreira foda como a sua, por exemplo. O contexto todo, né? Porque eu senti que para muita gente não viu nada de legal que aconteceu comigo lá dentro. E aconteceu tanta coisa assim. Para mim, a minha experiência, colocando o pé para fora da porta, é de magia. Era de algo lindo, de uma passagem da minha vida, um período da minha vida, de transcender tudo, sabe? De se desconstruir, se destruir, se reconstruir, viver intensamente, destruir várias barreiras que existiam dentro de mim. Eu falava muito lá dentro, como por exemplo, o dançar, né? Eu chegava numa festa, eu nunca dançava numa festa. Eu não achava que eu fosse dançar nas festas do BBB. E eu dançava, assim, a galera lá dentro falava, mano, como assim? Você é o mais velho de nós, o rapper aí e tudo, e você é um dos que mais curte a festa. Não é a sensação que as pessoas têm aqui fora, infelizmente. Muita gente tem. Sim. Eu ganhei muitos fãs que vieram do BBB, gente que adorou a minha passagem por lá, e é muito lindo de receber isso, de ter esse feedback positivo também. Mas não é o que a maioria das pessoas perceberam, assim, a galera não viu ao mesmo isso. tempo, você teve mais tempo que, digamos, a Carol Conká, de fazer de mostrar mais do que você, né? Eu acho que para você, sim, Carol foi eliminada prematuramente, numa onda de ódio, de rejeição, vamos dizer assim melhor, muito grande. Você passou por várias modulações ali e o próprio tempo, você me ajuda, quantas semanas você acabou ficando? Eu fiquei 6 semanas. 6 semanas. Então, você teve mais tempo para falar assim, olha, eu passei por aquilo, eu falei assim, acho que para você foi um pouquinho mais confortável nesse sentido. Nessa trajetória, ter falado com a produção te ajudou? Eu lembro do trecho que vazou e tudo, era como se você ficou muito assustado com o que você ouviu ali, né? Você não tinha noção. Eu estava muito assustado com tudo. Esse susto te ajudou a achar um outro eixo ou te deixou mais acuado? Não me ajudou em nada, me ajudou a ficar lá dentro só. Porque me ajudar a me encontrar não me ajudou em nada, assim, na verdade, até quando eu fiquei sabendo que vazou o áudio da conversa que eu tive com o pessoal da produção, foi uma coisa que, na real, foi o contrário, né? Porque quando tudo aconteceu no começo, você não tem a visão 360. Você não ouve qual que é o diálogo que aquela pessoa está tendo com aquela outra pessoa. Você só vê quando uma pessoa aponta o dedo na cara da outra e levanta e sai. Então, você não vê como que as coisas acontecem, nem tudo você acaba tendo uma informação pela metade, né? Então, no começo ali, quando aconteceu as coisas que aconteceram com o Lucas especificamente, e eu acreditava que ele estava totalmente errado no que ele estava fazendo, porque ele estava arranjando confusão com muita gente dentro da casa, inclusive comigo. Então eu só podia acreditar que ele estava errado ali naquele momento e que eu só conhecia de fato a minha situação, não conhecia de fato todas as outras, mas você julga. E até lá dentro, eu em algum momento falei, é impressionante como a gente julga muito, a gente não sabe, a gente julga. E realmente, naquele momento, eu julguei, achei que estava errado, e eu só falei, pô, ele tem que ir pro paredão. Só que quando eu recebi aquele feedback, quando ele pediu para sair, ele acabou saindo, e eu recebi aquele feedback de que acabou, o inferno acabou, aí eu imaginei que eu estava certo mesmo. Então, quando eu saí e eu tive... o número da minha votação e comecei a receber o feedback das coisas, eu fui entender que, tipo, não, talvez eu tenha interpretado de uma forma diferente. Não sei como cada pessoa interpretaria aquilo que me falaram. Eu interpretei desse jeito, sabe? Eu interpretei, quando no ao vivo, quando o Thiago falou para eu
que for obrigado por você ter dado aquele enquadro no Lucas. Eu interpretei de uma forma que talvez não todas as pessoas interpretassem, mas algumas também interpretariam, de que eu estava fazendo a coisa certa. E assim, justamente, você estava fazendo a coisa certa com relação a tudo que você estava vivendo ali. Você agora saiu, você certamente reviu, ou não reviu, ou te encontraram. Você teria feito diferente? Teve algum erro seu de avaliação do que estava acontecendo? Ou você, diante daquilo tudo, faria a mesma coisa? Eu tive vários erros de avaliação, né? Não tem jeito, assim, vários erros de conseguir sentir, de sentir o quanto estava errado o que as pessoas que estavam do meu lado estavam fazendo ou falando, Uhum. e nem sempre eu conseguia perceber isso, e nas vezes que eu percebia, eu não tomava uma atitude com relação a isso, ou de afastamento, ou de encarar e falar, meu, não fala isso, não gostei disso. E é louco isso, porque, por exemplo, as coisas que aconteceram entre mim, as conversas, coisas que eu vi, por exemplo, acontecendo com outras pessoas, e lá dentro eu mesmo falei em algum momento. Teve uma vez que eu comentei, pô, teve um dia que a Carol fez tal coisa, pô, que foi foda quando ela fez, depois que ela saiu. Não, depois que ela saiu, não. Quando ela tava no paredão com o Arthur, eu falei pro Arthur, mano, você vai ficar, porque o que aconteceu foi assim, ó. E por que que lá naquele dia, quando eu percebi, eu não falei nada, sabe? Porque eu, como amigo dela, não falei com ela de uma forma mais incisiva sobre as coisas que eu tava acreditando. Eu acho que em algum momento eu achava que eu era muito forte mentalmente e não era tão forte. Eu me achava um leão e não era um carneirinho, mas às vezes o carneirinho tem suas vantagens, o leão tem as suas vantagens. Sim. Como que você julga quem que realmente merece ganhar? É É difícil. super. Então, E errei em várias avaliações minhas, Zeca. Várias vezes eu errei. né, Não tem nem como quando negar. você saiu desses erros todos, não vamos pontuar nada, mas com relação à reação das pessoas, sobretudo de quem já te admirava e que passou a te ver de outra maneira, são as pessoas que você está reconquistando, e eu já vou falar disso, mas alguma reação te chocou mais? Tipo, mano, como é que vocês estão falando isso para mim agora? Não sei o que e tal. O que mais te chocou ao sair e ver como é que você estava sendo visto lá dentro? Então, eu concordei, você entende? Porque assim, eu concordei até o que eu tinha visto ali naquele momento. Como eu falei para você, existem alguns julgamentos que eu vejo hoje que eu acho assim, não, pera um pouco, não é isso. Como que a gente estava falando, aquele lance da comida, o lance da a minha relação junto do Arthur, a minha amizade com o Arthur, a forma como muita gente encarou aqui fora era de uma forma que eu não concordo, acho uma viagem, entendeu? Então, acho que existe um preconceito muito grande em cima disso também, e que as pessoas deviam também, elas deviam ir para o Big Brother também, para poder passar um pouco por o que eu passei e poder se avaliar também, porque as pessoas também estão cometendo falhas aqui fora, só que elas não vão ser votadas na Claro, terça-feira, claro. tá ligado? Então, eu até me perdi aqui do Não, que a gente estava também, falando. essas coisas te assustaram nessa, Ah, né? sim. Não, é que eu sei o que eu queria dizer o seguinte, é, não que me assustou, porque na real, quando eu saí, e o primeiro feedback que eu recebi sobre foi a votação mesmo, só de eu saber ali, eu perguntar pro Thiago a votação e ele me passar, que teve a ver com o que aconteceu no começo, e eu falar, pô, sim, porque eu já me arrependia do que Sim. tinha acontecido no começo, e eu já tinha tomado esse feedback lá dentro sobre o que tinha acontecido no começo, eu só não achava, eu não sabia lá dentro, não conseguia sentir que isso seria levado tão longe, que as pessoas ainda iriam me julgar em cima daquilo, mas sim, de forma correta, eu ainda fui julgado em cima daquilo. Não acho que, que foi injusto, você entende? Eu acho que foi justo. Se eu te falar, assim, uma coisa que me assustou, me assusta, assim, gente, por exemplo, pessoas que eu tinha proximidade aqui fora e de repente não ter me dado um carinho, uma ligação, uma mensagem. Tem gente que não era tão próxima a mim e que veio me procurar. Uma das primeiras pessoas que me procurou, que me mandou uma mensagem na manhã seguinte da minha eliminação foi a Fátima Bernardes. Sim, sim, sim. Olha que Excelente coisa. observadora do comportamento humano também, Fátima, claro. E muita gente gente que canta junto comigo, gente que tinha música, que tem música junto comigo, gente que andava junto comigo, gente que eu já paguei a passagem do busão, gente a gente já dividiu uma coxinha, Sim, gente que não me ligou, gente que realmente me conhece, que sabe que não é claro. aquilo, não me ligou. Óbvio, os verdadeiros, as pessoas que eu realmente preciso,
estavam aqui quando eu saí. Mas tem muita gente que, para mim, da mesma forma que de repente ela se sentiu decepcionada, pode saber que eu também me senti É decepcionado. recíproco, né? Agora, veja, É recíproco. eu ia falar, algumas pessoas talvez se queira reconquistar, e a gente está falando da imagem de fã, são os caras que te conhecem pelo trabalho e que você talvez tenha um esforço agora de fazer entender que aquilo era um jogo, que aquilo era uma coisa muito específica, mas que você vai continuar sendo o artista que eles admiravam. Essas pessoas que você está falando, Sim. que eram próximas, às vezes você nem quer reaproximar delas, mas eu digo, É tipo isso. tchau, né? Obrigado. Eu brinco que amizade é darwinismo, é seleção natural, né? Isso. É a peneira, né? Eu passei pela peneira agora. Quem Exatamente. ficou. Quem não ficou, mas aí, foi. para então retomar tudo, ou digamos, continuar, na verdade, que eu vejo isso é um hiato, não é uma caída, é um hiato. Para retomar, primeiro, lá dentro, tinha algum clima criativo? Você chegou a pensar na tua arte lá dentro? Isso é um material para mim, eu componho isso. Criativamente, o BBB foi um período bom? Sabe que não muito, assim, em algum momento quando eu estava me sentindo um pouco melhor, sim, em algumas festas, por exemplo, eu até comentei, lembro que eu comentei muito com a Poca um dia lá dentro, de uma música que em algum momento estava tocando uma música com uma batida mais dançante, mais misturada com funk e tal, e que me despertou uma vontade de fazer música mais dançante também, coisa que eu não tenho tanto costume de fazer, misturar com coisa mais brasileira, com ritmos mais brasileiros, mais batuque, coisa que... E isso me despertou, mas você nunca conseguia começar a colocar em prática alguma coisa, se permitir mais, ficar pensando naquilo, porque quando você acordava na manhã seguinte, já tinha uma loucura acontecendo ali, já estava uma doideira, já tinha que pensar em quem ia votar, fulano que falou, ixi, era uma Isso te doideira aquilo lá consumia, dentro, né? cara. Na verdade, de todo mundo, consumia às 24 horas, não foi um período Sim, sim. criativo. Agora, saindo de lá, resolvendo as questões tuas, né, de pessoais que você queria, esse período, você acha que rende criativamente num trabalho teu que virá aí? Isso rende de alguma maneira? Acho inevitável, né? Rende, não tem como não render. Eu falo que assim, o compositor ele precisa viver, o compositor ele precisa viver, precisa vivenciar novas experiências, precisa sentir novas sensações, novos sentimentos, se permitir. Então, podia acontecer na minha vida assim, pá, beleza, casou, teve uma filha, tá vivendo lá dentro de casa, especialmente dentro de uma pandemia, 24 horas iguais às próximas 24 horas e todos os dias se repetindo aquela rotina. Então, entrar no BBB para mim foi um buf. Hoje em dia eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, um monte de pensamento, óbvio, coisas muito pessoais, coisas muito internas que eu pretendo colocar em arte também, entendeu? Mas pô, e especialmente assim, você se sentir lá dentro, como por exemplo, eu canto rap, eu sinto que é uma função minha falar sobre as coisas que estão acontecendo. E aí você fica lá quase 3 meses fora de casa, 2 meses e pouco fora de casa, sem ter notícia do mundo, nenhuma notícia, dentro de uma pandemia, onde quando eu entrei, 200 mil pessoas haviam morrido, e quando eu saí 2 meses depois, e estava chegando em 300 mil, Quase logo no dia tudo, quando eu estava saindo, estava chegando em 300, na semana que eu saí, chegou em 300 mil, e agora 400 mil, então, você fala, meu, que isso? Então, a minha vontade de falar já cresceu muito, assim, sabe? Esse choque de realidade, tipo, a gente tava lá se abraçando, vivendo Sim. aquela vida como se não existisse pandemia, e de repente você sair aqui e ver a situação do governo, da população, de como as coisas estão acontecendo dentro dessa situação que a gente vive, me dá muito mais vontade de cantar Não e tem de como isso não denunciar, virar sabe? rima, né? É claro, ainda mais na tua mão, Não tem na tua como, não tem cabeça como. maravilhosa. Agora, muita gente vai vir esperando talvez uma explicação. Eu não queria comparar, e um dia ainda quero falar com a Carol, mas quando a música que a Carol lança logo depois disso, Sim. parecia uma lavação de alma, parecia uma coisa de orientação. É inevitável também. Uhum. Acho um single bonito, acho uma postura bonita. E as pessoas estão esperando talvez uma coisa parecida de você, uma lavação de alma, o dia da Sim. caça de verdade, entendeu? A tua virada de Uhum. jogo. Não sei se você já está elaborando isso, ou é possível que isso venha num trabalho teu? Você sabe que quando eu saí, assim que eu saí, eu me sentia quase coagido a fazer essa música, sabe? Uhum. Era algo que vinha de fora e vinha de dentro. Exato. Eu mesmo pensava, não, eu tenho que fazer e tal, e hoje eu não sinto mais. Hoje eu sinto que assim, se vier, vai ser muito legal.
Inclusive, em alguns momentos, nos meus dias, quando eu sento para compor alguma coisa, em algum momento eu começo a rabiscar algo para esse caminho e ainda não veio, não foi porque se vier, tem que ser tipo, eu tenho que gostar muito. Para mim, eu tenho que falar exatamente o que eu tenho que falar e não é um pedido de desculpa e nem é algo agressivo reclamando de, sabe? Não. Como que eu acho esse meio termo? Porque é como eu me sinto hoje, ao mesmo tempo que eu me sinto que eu lamento tudo o que aconteceu, ao mesmo tempo eu também me sinto decepcionado com algumas coisas. Então, esses sentimentos que estão acontecendo aqui dentro de mim, eu acho que ainda não estão 100% organizados para se tornarem uma música, sabe? Talvez a música, se ela já tivesse vindo, eu até me arrependeria. Porque talvez ela não falasse exatamente o que tem que ser. Porque, como eu estou falando, não é nem para ser um pedido de desculpa só, e nem é para ser algo agressivo, é para ser como eu tô agora, sabe? Eu tô me sentindo bem, entendi exatamente o que eu errei, onde estão minhas falhas, o que eu tenho que melhorar, mas ao mesmo tempo sinto que sou humano, que essas falhas que aconteceram comigo eram naturais, eram normais, era algo que podia realmente ter acontecido e que eu não posso simplesmente porque as pessoas não achavam que eu iria errar, eu achar também que eu não podia errar. Se eu não puder errar, eu não posso melhorar. Então, ainda bem que eu errei, E, né? Agora é o momento de crescer. e justamente aí, você como um artista maduro que é, obviamente, não deixa de ser aquele moleque, você entende o que é artista maduro. Eu adorei quando você falou assim, escrevi, não está pronto. Ela ia aparecer apressada, ia aparecer só uma mordidinha, uma vingança Sim, meio... até isso, sabe? Eu tinha muito medo de lançar alguma música, fazer essa música e aí eu mostrar para todo mundo, as pessoas acharem que a gente devia lançar e eu achava que sabe, ah, ia ser muito querer virar o jogo muito rápido na minha Claro. cabeça, assim, né? Porque a Carol saiu bem antes de mim ainda, então e eu ainda não me senti pronto para Mas aí fazer. cada Quando eu artista tem ouvi seu de novo, tempo, eu falei, porra, é né? isso, que musicão, uma das melhores músicas que eu já ouvi da Carol. E olha que eu sou um grande conhecedor do trabalho dela. Total. Então eu acho que é menos isso. Se eu fosse fazer uma música que falasse sobre isso, tinha que ser mais ou menos assim também. É uma das minhas melhores músicas e não só um desabafo E qualquer, sabe? será, eu tenho certeza que será. Vem cá, mas até eu tô botando uma pilha para você criativamente, porque eu, como fã, admirador, jornalista, louco para ver um trabalho seu novo, eu estou curiosíssimo, porque vem coisa boa, séria, pensada, adulta, tudo isso no menor Valeu. sentido. Mas eu imagino que essas semanas, esse primeiro período de quando você volta para sua casa, a prioridade maior, e eu te conheço, e estou levantando a bola, é tua família, é Maria Eva linda que está aí contigo. Exatamente. Você já viveu esse momento? Abraçou? Isso deve te fez uma falta absurda, essa família. Eu te conheço, eu tenho certeza. Não, isso é exatamente isso. Eu não queria, por muito tempo, eu não queria nem sentar para começar a compor qualquer coisa. Eu queria só ficar na minha, curtindo, vivendo. No começo eu não conseguia nem assistir o programa, né? Uhum. Eu fiquei ali algumas semanas sem conseguir assistir, me abalava muito, me deixava assim, tipo, nossa, era uma doideira, assim. Então, eu demorei para começar a assistir. E aí depois, pô, é muito louco, né? Tipo, o Arthur mesmo, ele estando lá dentro, até me deu um gás, assim, por ter visto o crescimento lá dentro dele, é uma coisa que até me fez enxergar algumas coisas que eu também não tive esse tempo. Eu estava começando a crescer, a gente estava crescendo junto e eu saí. Eu talvez se eu tivesse ficado, eu também conseguisse ter mostrado para as Talvez, pessoas esse talvez. mais desse outro lado, Ah, né? E isso me dava um gás, que eu falava, pô, não rolou, mas eu sei que eu também sou legal assim, sabe? Eu também, a gente não é amigo à toa, tá claro, ligado? A gente claro, não claro. tá levando essa amizade pra vida à toa, porque a gente tem muita coisa parecida mesmo, assim, a gente é muito briguento É, e muito brincalhão ao mesmo tempo, são os dois polos, assim, 8 ou 80 o tempo todo. mas você não respondeu o mais importante. Já matou a saudade da família, não? Ah, sim, e aí sim, não, aí não tem jeito, aí minha vida ficou só isso, minha vida ficou isso. Fiquei aqui o dia todo curtindo Marievinha, que não tem jeito, cara. A menina é um sonho, assim, não tem explicação. Essa criança, inclusive, ela acabou de chegar aqui, que a Tantan chegou que levou ela para dar vacina. Tô morrendo de dó. Hoje ela tomou 3 picadas, tadinha. A bichinha hoje vai ficar toda chorona. E é isso, a minha vida, ela é isso daí, Zeca. É família, é curtir aqui. Isso para mim é o mais importante, mas assim, ó, de longe. E os meus fãs que me desculpem. Eu amo o meu trabalho, amo dividir a minha arte com eles, amo fazer shows, amo muito entrar no estúdio, fazer música nova, eu amo. Mas não chega
perto do quanto eu amo minha filha e minha esposa, assim. É uma coisa que não tem. Família para mim. Hoje meu pai está aqui em casa também. Então, isso para mim é a melhor coisa que tem na vida. É poder viver cada minuto para eles. E, se possível, com eles, ao lado Quem tem deles. família, quem está te ouvindo, que ama a família, sabe que a palavra é tua, você falou certíssimo. Vem cá. E mais uma Sim. vez, a gente agradecer. Ah, pera! Importantíssima curiosidade do amigo, do jornalista e tudo. Gil tinha que estar na final? Estou Tinha, perguntando para o né? Não tenho nem telespectador, não para dúvida. o concorrente. Não. Isso não. O Gil é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci É, na minha vida, é. assim. É um cara que, de verdade, infelizmente, no contexto ali do jogo, logo de cara a gente foi colocado em extremos dentro do jogo, diferentes, Uhum. tentando votar no outro, tirar o outro, mas cada momento que eu vivi ali junto com ele, assim, não tem. E isso, eu falei desde o momento desde lá de dentro eu já falava, Sim. inclusive porque eu fazia questão de mesmo como adversário dele procurar por ele e falar, mano, eu gosto de você, acho que a gente é parecido, sabe? Mas quando botei o pé pra fora eu falava o quanto que ele era fantástico e não vou deixar de falar nunca isso. Inclusive a mãe dele também é maravilhosa, a gente conheceu ela, foi demais. Coisa sensacional. Projeto incrível. Deixa o Gil brilhar do jeito que ele vai brilhar, e ele certamente vai brilhar, você viu, já Sim, está brilhando. E com você no teu certeza. caminho totalmente iluminado. Obrigado pela Com generosidade da certeza. conversa, honestidade. Não esperava outra coisa de você. E certamente não vai ser a última chance que a gente tem de falar. Aliás, quero ser o primeiro Sim. quando sair disco novo. Combinado? Bora lá. Fechado. Tamo Obrigado. juntos, Deca. Só agradeço mesmo sempre, que não tem nem o que dizer. Você é parceiro Total. e sempre com um coração muito grande, sempre recebendo da melhor maneira. Faz, Muito obrigado mesmo. faz aí para vocês, querido. Tchau. Obrigadíssimo. Tamo Até junto. mais. Deca. Tchau, gente. Qual?